Olá, um ótimo sábado a todos. Informações dão conta que o ministro Alexandre de Moraes está prestes a cair e também ele, Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O governo de Lula é escândalo atrás de escândalo e saiu mais novas revelações sobre o caso Silvio Almeida, que vai chocar a muitos. Gente, é muito sério isso que está acontecendo. E mais, ainda tem o 7 de setembro que promete acabar de vez com tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil. A liberdade de expressão cerceada, perseguições políticas e de quebra pode derrubar Luiz Inácio Lula da Silva do PT. E aqui neste vídeo eu vou trazer todos os detalhes disso para vocês, porque o jornalista da Oeste sempre precisa em suas análises, vão dar uma bomba atrás de bomba. Explosão total para o ministro Alexandre de Moraes e também Lula. Desse jeito que está chegando as coisas aqui no Brasil, acredito que eles vão ter até que pedir demissão e renunciar. Olhem este vídeo, mas antes, curte, compartilha e comenta. Uma carreata pelas avenidas da cidade até chegar ao calçadão do local onde sofreu a facada. No discurso, Bolsonaro afirmou que o evento marca o seu aniversário de renascimento. Piotr, a gente exibe na tela imagens do ex-presidente Jair Bolsonaro aí em Juiz de Fora, né? 6 anos depois do trágico dia em que ele levou uma facada, 6 de setembro de 2018, portanto. As imagens falam por si, né? É um ex-presidente da República, neste momento, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, inelegível, que anda pelo país e junta multidões, vá ele aonde for. Neste momento foi o que é absolutamente simbólico a Juiz de Fora, por tudo que aconteceu, é muito mais que simbólico, né? E está aí o ex-presidente da República. É o ex-presidente que está inelegível, segundo o TSE, de novo, né? Num julgamento que merece ser revisto também, mas enfim, enquanto isso o presidente que salvou a democracia, abre aspas, né, salvou a democracia, por favor, está encastelado, ou só fala para públicos domesticados, controlados, e olhe que muita gente vai embora antes ou nem consegue lotar o curto, né, o espaço pequeno que é reservado para manifestação, de um governo que é caótico do ponto de vista ético e também econômico, como a gente tem noticiado aqui com frequência. O 7 de setembro, amanhã, Guimarães Rosa tem uma frase muito boa, ele diz que o que a vida quer da gente é coragem, né? E é coragem que os brasileiros demonstram ao ir a um evento como esse. Mas a tomar pelo valor de face essa informação que divulgamos há pouco de que supostamente a Polícia Federal estaria com agentes poderia estar, né? Não sabemos se isso de fato é verdade, com agentes infiltrados. Então, o brasileiro, que é muito inteligente, não reage a provocações. As pautas afirmativas, como disse aqui, gritos de ordem afirmativos, como fez menção Augusto Nunes aqui, que mobilizam muito mais. Então, se você perceber alguém ali querendo lhe fazer uma provocação, bom, pode ser alguém infiltrado. Eu não sei se isso de fato vai acontecer, mas neste momento é bom se preservar e, obviamente, fazer o que você realmente está interessado em fazer, que é a defesa da democracia. O Brasil, se desse veja só, né, a gente reclama de retrocessos institucionais, mas se o Brasil voltasse no tempo a 2018, nós teríamos um avanço. Olha que coisa, que ponto chegamos, né? Se a gente voltasse a 2018, nós teríamos um avanço institucional imenso na história do país. Imenso na vida do país, melhor dizendo. Porque lá valia a Constituição, em que houvesse ali discussões sobre um ponto ou outro, enfim, em que mesmo o Supremo já tinha uma formação bem diferente desse Supremo que o Alexandre Garcia há pouco lembrou, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo de 1990, mas ainda assim era um Supremo que se atinha à Constituição. Ou que não tinha entrado, por exemplo, nesse arbítrio que hoje habita o Supremo Tribunal Federal e que passou a ser regra. E arbítrio não é democracia, porque a democracia ela é muito clara, ela tem previsibilidade. A lógica de ser um governo do povo, pelo povo e para o povo, como escreveram os gregos lá atrás, e tudo é baseado em lei, no caso a lei maior, a Constituição, você sabe o que pode e o que não pode.
A ditadura, e o Augusto e o Alexandre fizeram menção aqui, eu só estudei, eu não vivi como jornalista nesta época, eu herdei um país livre desses que lutaram para ter um país livre para mim, e agora estou me vendo fazendo isso para garantir um país livre para as próximas gerações, porque sim, estamos sob uma censura severa no país, mas a ditadura se baseava na lei. Veja que coisa, bom, isso pode, isso não pode, regramento. Agora não tem regramento. Tanto que, veja só o ato extremo de banir o X completamente. E por uma alegação, convenhamos, a gente já derrubou essa alegação, ela não para em pé. Porque não tinha representante legal. Não, tinha representante legal, foi retirado por medo do arbítrio, de uma prisão completamente abusiva. E não, mas não tem representante legal. E vem lá, a PGR e concorda com tudo isso, a Procuradoria-Geral da República, cuja Constituição deu poder, a PGR ser o que ela é hoje, mas não para fazer o que está fazendo, convenhamos. Agora, 18 horas e 49 minutos. Ana, você levantou a mão, quer comentar aqui, quer complementar sobre o assunto? Eu levantei a mão, mas era só para dar uma informação rápida. Eu falei com o jornalista Michael Schellenberger, que foi responsável pelos Twitter Files Brasil, e ele está exatamente a caminho de São Paulo, porque ele vai fazer a cobertura do 7 de setembro amanhã e vai trazer para os americanos, inclusive para representantes do Congresso americano, o que está acontecendo no Brasil. Então, é só para dar essa atualização de que não pensem vocês que o que está acontecendo no Brasil não está sendo assistido pelos americanos de perto. Está sim, e com uma lupa. Bom, e agora nós vamos trazer a repercussão das denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, confirmou para ministros do Palácio do Planalto que teria sido vítima de assédio sexual por parte de Silvio Almeida. A ministra relatou aos colegas que durante uma reunião realizada em 2023, Almeida teria passado a mão entre as pernas dela por baixo da mesa. Aniele ainda não se manifestou publicamente sobre esse caso. Ana, começamos com você. Ontem nós trouxemos essa informação aqui durante o programa. Saiu primeiro no portal Metrópolis e depois na Folha de São Paulo sobre esse caso aí de assédio envolvendo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. E chama muito a atenção nessa história toda é que esse caso teria acontecido ainda em 2023. E a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, foi procurada por jornalistas à época, mas ela nem confirmou, nem negou essa informação que ficou abafada aí por alguns meses, por algum tempo, e que agora veio à tona porque, acredito eu, outras denúncias de outras mulheres, aquela ONG Me Too Brasil teria encorpado, digamos aí, as denúncias contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Queria suas primeiras impressões sobre o caso e só trazendo aqui uma atualização que a nossa produção trouxe. Neste momento, o presidente Lula está em reunião com o ministro Silvio Almeida. A apuração é que ele saia da pasta. A gente aguarda a informação, não temos essa informação nesse momento, apenas de que ele está, então, em reunião com o presidente Lula nesse momento. Nesse momento, na verdade, ele já caiu, né, pessoal? Não é mais ministro do governo. Vamos lá, Paula, alguns pontos, né, sobre essa história toda. É claro que aqui nós sempre vamos defender o que nós defendemos. A investigação, o devido processo legal, que ambas as partes também sejam ouvidas, que elas se pronunciem, porque, diferentemente da esquerda, que sempre grita a vítima sempre tem razão e não tem que investigar absolutamente nada, aqui nós defendemos que é uma acusação gravíssima, precisa ser investigada e todas as partes precisam ser ouvidas. Eu digo isso, Paula, com uma certa cautela, porque o próprio movimento Me Too, que nasceu aqui nos Estados Unidos e que tem um braço forte aqui na Califórnia, esse movimento, ele empoderou, digamos assim, né, para usar um verbo que a esquerda muito usa, que as feministas usam, empoderou
as mulheres de uma forma onde acusações graves não foram devidamente investigadas, e quando foram investigadas, foi-se comprovado de que a história não era bem contado por essas mulheres. Por outro lado, há indícios graves, porque nós estamos falando de mais já outras mulheres vindo à tona dizendo que há um processo de assédio sexual por parte do ministro dos Direitos Humanos. E o curioso, Paula, é que essa história toda, dessa agenda identitária de racismo, de misoginia, nós estamos vendo nesse contexto todo as criaturas sendo engolidas, né, pelos criadores. Porque como que nós vamos falar de racismo se nós estamos falando de um homem negro com uma mulher negra, a esposa do ministro também é negra? Como é que fica essa história de acusação de racismo? Então, tudo precisa ser investigado. Agora, o curioso, Paula, é que a Janja não se pronunciou, ela só postou uma foto dando um beijo ali na Aniele Franco nas redes sociais. A pergunta é: a Janja sabia disso? Tá aí a foto. A Janja sabia dessas acusações desde 2023? Há quanto tempo ela sabe dessas acusações? Se essas acusações seguirem o rumo correto e forem confirmadas, a Janja protegeu o ministro de acusações sérias de crimes sexuais? Quem está querendo derrubar quem nessa história? Quem protegeu quem? Quem está mentindo? Então, assim, Paula, a hipocrisia é impressionante, porque quando houve acusações contra o presidente da Caixa Econômica Federal na administração do presidente Bolsonaro, o Pedro Guimarães, imediatamente todos eles, de Gleisi Hoffmann a ex-ministros do Lula, políticos, senadores, deputados, todos eles da ala da esquerda no Brasil foram até as redes sociais e pediram imediatamente a cabeça do Pedro Guimarães. Pedro Guimarães se afastou do cargo e disse: vou me afastar e que as investigações sigam o curso que tem que seguir. Não é o mesmo tratamento dessa vez, Paulo. Inclusive, o próprio presidente Lula disse que são acusações graves, mas nós temos que ouvir o ministro, porque no Brasil o devido processo legal precisa ser respeitado. Que coisa ouvir isso, que o devido processo legal precisa ser respeitado. Só para um lado. Para o lado da direita, atropelem esse processo legal em qualquer inquérito, em qualquer investigação e guilhotinem as cabeças das pessoas que pertençam ao espectro político-ideológico da direita. Aguardamos as investigações, Paula, e os pronunciamentos oficiais dos dois ministros. Exatamente, a gente vai aguardar as investigações, trazer mais. Das Mulheres emitiu uma nota a respeito desse caso. No texto, a pasta defende a investigação das denúncias, abre aspas, com rigor e perspectiva de gênero, dando o devido crédito à palavra das vítimas, fecha aspas. Gente, como vocês podem ver, a situação está ficando complicada para os dois. Mega escândalo no governo Lula, envolvendo o ex-ministro dele, porque já teve demissão. Segundo informações, o delegado Paulo Bilinski já está se comovendo e vai pedir indiciamento policial para ele. Eu acredito que não vai ficar só em demissão, não. Acredito que vai dar cadeia. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham? E também esse 7 de setembro histórico que promete parar o Brasil. Eu quero trazer todos os detalhes para vocês, então fica atento no canal. Não esquece de compartilhar. Até nosso próximo encontro.